A paz do Senhor Jesus seja com todos, queridos. Uma boa noite. Que o Senhor seja com você. Você que é membro da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Que saudade, hein, filhos? Mas brevemente vamos estar juntos com a graça de Deus, tá bom? Então vamos estar orando para que esses dias se abreviem, para que nós possamos voltar aos nossos momentos de culto comunitário, tá certo? E celebrarmos ao Senhor juntos. Então, Deus abençoe você e a sua família. Um beijo no coração do seu pastor. Você que está nos visitando, talvez, nessa noite pela primeira vez, ou já é até alguém que nos visita de forma assídua, não é? Então, louvo a Deus pela sua vida também, aonde quer que você esteja, aqui pertinho ou longe. Nós temos pessoas além mar, né? Temos pessoas ali fora do Brasil, que eu sei que estão nos acompanhando, então que Deus te abençoe também, filhão, Jardel, Adriana, Emerson, Mento e o Irajan. Deus abençoe vocês, além de outros que podem estar também nos vendo, foram membros da Primeira Igreja de Engenho do Meio há algum tempo e estão fora do Brasil. Que Deus abençoe vocês. E você também que está fora do Brasil e nos visita, talvez aqui, acessando essa nossa transmissão, que você seja tremendamente impactado pela palavra de Deus e que Ele abençoe você e sua família também, tá certo? Muito bom estar com vocês. Queridos, eu quero trazer algumas informações importantes para nós aqui. Em primeiro lugar, falar sobre as nossas redes sociais. Então, acesse as redes sociais, se inscreva nas redes sociais, divulgue isso na sua rede, tá? Então, pega a sua rede de contatos, divulga, manda os links da igreja, de cada mensagem, dos louvores, de tudo que você experimenta, que você é abençoado. Abençoe pessoas, compartilhe isso, tá bom? Com toda a sua rede. E também, quando você se inscrever, é importante, cada vídeo que você participar, dê o seu like lá. Tá bom? É exatamente o like que vai dar cada vez mais relevância às nossas transmissões. E elas vão poder alcançar muitos outros lugares. Tá bom assim? Então, que Deus abençoe você. Faça isso, porque é algo muito especial. Uma outra coisa é que você que tem nos ajudado através da ação social da igreja. Nós temos hoje algumas ações que são fundamentais na igreja. Então, por exemplo, se você já era alguém que presencialmente participava das nossas cestas básicas, que nós doamos todos os meses, há anos, há mais de 2 anos, a famílias que estão diretamente ligadas à igreja, famílias da nossa comunidade aqui próxima da igreja, comunidade de Roda de Fogo. Então, temos são 35 famílias que nós fazemos todos os meses, cestas básicas para todas elas, tá certo? E queremos ampliar, porque sabemos que tem outras pessoas também necessitadas. Então, se você é um ajudador, você pode ligar para o telefone da igreja, o WhatsApp da igreja e dizer: como eu posso ajudar? Faça a pergunta e você vai ter toda a orientação, toda a informação. Então, vai aparecer para você aí o WhatsApp da igreja, tá certo? Ligue e você vai ter todas as informações. E temos uma outra ação que está sendo desenvolvida de forma intencional, específica, agora nesse período de pandemia, com a nossa equipe de ação social externa, tá certo? A Missão Amar, e todo o grupo tem se empenhado e juntado doações para aquelas pessoas que estão em situação de rua ou que são moradores de rua, tá certo? Então, a Missão Amar tem se mobilizado, os que não podem estar saindo, mas estão ajudando a recolher donativos, e temos um casal, tá certo? O Leandro e a Carla, que estão fazendo essa logística, levando uma bênção de Deus. Louvo o Senhor por toda a equipe, louvo a Deus por tudo que tem sido feito, tá certo? E precisamos também continuar com as nossas cestas. Então, são famílias também, já disse a vocês, mais ou menos 35 famílias que todos os meses contam com essa cesta básica. São famílias carentes da nossa comunidade, são famílias que as crianças delas nós cuidamos durante todo o mês. Durante a semana toda nós temos quase 60 crianças no contraturno, manhã e tarde.
e essas crianças recebem alimentação, recebem orientação espiritual, reforço escolar, esporte. Temos um projeto social, um programa, na verdade, social dentro da igreja, que é o Muda Mundo, o programa Muda Mundo, tá bom? Mudando o mundo da criança, de dentro para fora, tá certo? Então, faça isso, você ajuda quando você contribui com as cestas básicas para atender todas essas famílias, tá bom? E também a ação social na rua. Então você liga para o nosso WhatsApp que nós vamos dizer como você pode ajudar tanto uma quanto outra ação, tá bom assim? Uma outra coisa, eu quero agradecer mais uma vez, todos os domingos, eu agradeço a Deus por aqueles que têm ajudado a manter os serviços da igreja, a manter os ministérios da igreja, e louvo ao Senhor por você. E eu tenho pedido e vou continuar pedindo, Senhor, dê em dobro tudo aquilo que os teus servos e servas têm direcionado para o sustento da casa de oração. Então, louvo ao Senhor pela sua liberalidade, pela sua graça. Continue fazendo isso. São muitos desafios, não é, que nós temos num momento como esse, onde boa parte da arrecadação da igreja para honrar os seus compromissos vem daqueles que ofertavam de forma presencial. E vocês estão naturalmente migrando para o depósito ou para a transferência bancária. Eu louvo o Senhor por isso, pela sua atitude de continuar honrando, sendo fiel ao Senhor. E o Senhor vai multiplicar a sua vida. É uma promessa dele, não é minha não. Tá certo? Ele vai multiplicar, ele vai dar em dobro tudo aquilo que você tem dado. Eu louvo o Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, tá bom? Queridos, eu quero convidá-los a, nesse momento, nós vamos ouvir também, né, uma palavra que vai certamente trazer desafios para o seu coração, um momento musical que vai trazer inspiração para você, e logo após o texto da palavra de Deus que vai ser exposto, para que você possa também aprender mais o Senhor, ser desafiado também por Ele. Então, que Deus nos ajude, nos direcione, é o que eu peço ao Senhor para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Os montes correm para o mar, eu vi o dia bom comigo.
A paz do Senhor Jesus seja com todos. Que bom, queridos, estarmos mais uma vez juntos aqui para celebrar ao Senhor, para dizer o quanto Ele é bom, para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua misericórdia sobre nós. Que coisa boa poder estar junto com você aqui hoje, você que é membro da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, tá certo? Estamos contando os dias para que possamos estar juntos mais uma vez. Isso é um desejo do coração, eu sei que você também está bem ansioso para isso, né? Então vamos continuar orando, pedindo a Deus sabedoria para que possamos em breve estar ajuntados e celebrando, glorificando o nome do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, vamos celebrá-lo aqui, através das nossas transmissões, através de cada momento de culto comunitário que nós temos, vamos celebrar o Senhor. Tá bom? Então, muito bom estar com você aqui. E você que nos visita também. Talvez você esteja acessando este canal da igreja pela primeira vez, né? Mas eu louvo a Deus porque você está aqui. Certamente Deus tem algo muito especial para falar para você nessa noite. Então, eu quero te convidar a estar completamente conectado conosco, tá? Não apenas os olhos, mas o coração, os ouvidos, a mente conectada conosco, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para nós, tá bom? Então, sempre esteja conosco aqui, vai ser um grande prazer receber você sempre aqui. E quando voltarmos às nossas reuniões, acabar essa situação toda de pandemia, espero poder conhecer você pessoalmente, sua família, e podermos celebrar juntos na nossa casa de oração, nosso prédio, que fica aqui na rua General Vargas, número 86, exatamente atrás do prédio da Sudene. Você pode pegar aquela avenida atrás, ali temos a BR-101, e atrás do prédio da Sudene é a avenida, a rua General Vargas, tá bom? Número 86. Lá no final da rua, você pode seguir, passar até o final da rua, do prédio da General Vargas, na rua General Vargas, você vai ver o nosso prédio, tá certo? Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Muito bom estar com você aqui. Queridos, eu quero convidá-los a pedir a Deus sabedoria através de oração agora. Vamos fazer isso? Vamos pedir a Ele direção, pedir a Ele inspiração, pedir a Ele discernimento para tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Vamos fazer isso juntos? Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio que tivemos já de, pela manhã, ouvir uma palavra tão maravilhosa, 2 momentos especiais, o teu servo Bruno, Senhor, ministrando a palavra para nós, também teu servo Edson, nosso seminarista também, ensinando na classe de EBD para nós, a juventude, os adolescentes também aprendendo com os nossos irmãos, Gemerson, Luciana, todos que estão da juventude, a liderança da juventude, os facilitadores ali na EBD também. Obrigado, Pai. E nos capacita, nos orienta, nos enche da tua graça, do teu amor a cada dia. Eu venho te pedir agora, Pai, que pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, tu és essência de tudo, tu és fonte de toda misericórdia. Quero te pedir, Pai querido, que o Senhor nos dê discernimento para ouvir do texto da tua palavra e de tudo que vamos compartilhar da tua palavra, e que seja o Senhor que fale, não eu, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, eu quero convidá-los, nós vamos abrir o texto da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9. É o texto que nós vamos ler, Evangelho de João, capítulo 9. Você já conseguiu abrir sua Bíblia, encontrar o Evangelho de João, já conseguiu acessá-la também? Olha o texto da palavra de Deus,
capítulo 9, a partir do verso 1. Vamos ler juntos. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse-lhe Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, né? E observa a primeira coisa, a primeira fala desse homem, não é? Depois da cura, depois que conheceu ali Jesus o seu poder, não é? Diz o verso 9, alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, ou seja, ele vinha dizendo isso já há algum tempo para aquelas pessoas, né? Tentando provar que era ele mesmo. Verso 10, então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu, segundo a fala desse homem: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Observa bem essa segunda fala desse homem, do verso 11, tá? Observa bem isso. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Verso 12. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? E ele responde, não é? Não sei dele, não sei, disse ele. Verso 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia curado, misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. E mais uma vez, olha aí, o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Então houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, verso 17, mais uma vez, observa: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. Verso 18, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Verso 19, então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? E como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Verso 22, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Verso 24, pela segunda vez chamaram, isso só os fariseus, já pela segunda vez, né? Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram:
para a glória de Deus, diga a verdade. Olha que coisa, né? Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Verso 25, mais uma vez a fala do homem diante daquela afirmação dos fariseus, né? A afirmação deles foi: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que aquele homem é pecador. Verso 25, mais uma vez agora, o homem que era cego, que agora enxerga, ele diz, verso 25, ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia. Verso 26, então lhe perguntaram: o que fez Eli? Como lhe abriu os olhos? Verso 27, mais uma vez o homem responde. Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha, presta atenção nesse verso 27. Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Verso 28. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Olha que coisa, né? Verso 30. O homem respondeu. Olha só o verso 30. Vocês observaram 27, observa o 30 agora e o 31. Diz assim: o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Verso 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. E aí o verso 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem tivessem sido abertos. Verso 33. Se esse homem, isso tudo é o homem que era cego dizendo, né? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Que dedução espetacular, não é? Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Ah, que coisa interessante, né, filhos? Olha, essa história, ela é maravilhosa, né? É maravilhosa. Você sabe que nós estamos durante todo o mês agora de maio trabalhando a terceira letra, na verdade, do nosso acrônimo, né? Nós temos uma palavra que é uma palavra-chave para todo o ano, tá? A palavra-chave do ano de 2019 foi atitude, e nós trabalhamos cada letra da palavra atitude com um subtema. Esse ano, 2020, a nossa palavra-chave é intencionalidade. Intencionalidade, ou seja, tudo aquilo que nós venhamos a fazer, a falar, os nossos pensamentos, eles precisam ser intencionais, nossas atitudes intencionais, nossas palavras intencionais. E intencionais em que sentido? Para que o reino do Senhor seja expandido através de nós. Nós não estamos aqui por acaso. A nossa vida, ela não é feita a vida de alguns, né? Como a canção diz aí do cancioneiro popular, não é? Que deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. Não. Nós, discípulos de Jesus, não deixamos a vida nos levar. Não dizemos que deixa a vida levar e a vida leva eu. Nós administramos a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Ele nos direciona em cada passo. Ele nos direciona em cada atitude. Entende? A nossa vida não é ao léu. A nossa vida tem um propósito e sabemos exatamente para onde vamos. Não deixa a vida levar, não. Né?
O Espírito Santo de Deus é que nos leva. É Ele que nos conduz. Olha que diferença absurda da vida de alguém que não tem Cristo e alguém que tem Cristo. Aquele que não tem Cristo, filho, vai deixando a vida levar, né? E vai dizendo: a vida leva eu. Aquele que tem Cristo vai dizendo: Espírito Santo de Deus, dirige a minha vida, me leva para cada dia mais próximo de Jesus. E eu sei exatamente aonde piso, para onde vou. Eu vou glorificar a cada dia o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém? É isso a grande diferença. Então, a palavra intencionalidade, cada uma dessas letrinhas tem um subtema. Então, nós trabalhamos no início do ano a letra I, e o subtema era integridade. A segunda letra, a letra N, nós trabalhamos no mês de março, nutrir, no sentido de abastecer, me alimentar, me nutrir. E agora estamos na terceira letra, a letra T, de testemunhar. Testemunhar, tá certo? Então observa o porquê de trazer esse texto. Talvez seja um dos textos mais interessantes para tirar algumas dúvidas que podem estar permeando a sua mente a respeito de evangelizar ou de testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você seja uma daquelas pessoas que questiona quando alguém diz: você fala do amor de Deus, você evangeliza, e você vai responder: não, mas olha, eu não tenho esse dom. E você confunde as coisas. Evangelizar não é dom. Evangelizar é uma missão de todo discípulo de Jesus. Tá? O dom de ser um evangelista é outra coisa. Mas evangelizar, testemunhar do Senhor Jesus, isso é para todos nós. Todos. Independentemente se você tem um ministério ainda, se você pode ter outras habilidades, outros ministérios. A questão de compartilhar, de testemunhar do Evangelho de Jesus é algo que é missão de todos nós. Missão de todos nós. A gente vai ver Atos 1:8, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, né? Samaria, toda a Judéia, os confins da terra. Então, você tem que aprender a fazer isso com graça. Tá? Então, eu quero hoje trabalhar com você a respeito disso. Testemunhar do Evangelho de Jesus. Você já teve a oportunidade de testemunhar de Cristo para alguém e não conseguiu fazer isso? Muitos questionamentos vieram na sua mente, muitas dúvidas, insegurança, e você acaba desistindo. E aí vem aquela sensação de: perdi uma oportunidade, eu deveria ter evangelizado, deveria ter pelo menos compartilhado com essa pessoa. Eu costumo dizer na igreja, aqueles que fazem parte da nossa comunidade, já me conhecem há algum tempo, eu costumo dizer o seguinte: para você falar do amor de Deus, para você compartilhar do amor de Deus para alguém, você não precisa de muita profundidade teológica para isso, filho. Você precisa somente saber o seguinte: saber dizer quem era você antes de conhecer Jesus e quem é você agora. Esse é o grande desafio. Se você tem um divisor de águas na sua vida, se você sabe exatamente como você pensava, como você agia, como você caminhava antes de entregar sua vida a Jesus, e você agora identifica a diferença, o que foi mudado na sua vida a partir de agora que você conhece e permite que Jesus seja Senhor da sua vida, você já vai estar fazendo algo especial. Deus já vai usar você como um canal de salvação, um canal de salvação. Mas sabe, tem muita gente que não consegue identificar, ainda não tem noção desse divisor de águas na vida dele ou na vida dela. Eu digo a vocês, o meu testemunho pessoal, ele tem muito a ver com minha juventude, minha adolescência e juventude.
alguns daqui da igreja, ou boa parte da igreja conhece já, eu já falei várias vezes esse testemunho, mas talvez você não tenha ouvido ainda, talvez você está vendo pela primeira vez no nosso canal, e eu quero compartilhar com você, e se você já sabe, vou relembrar você, é importante isso. Eu cheguei na igreja com 14 anos de idade, de 13 para 14 anos de idade, foi quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu conheci e reconheci como meu Salvador. Eu me batizei aos 14 anos e fui desenvolvendo a minha vida espiritual, a minha vida na comunidade cristã a partir daí. E com 14 anos eu já caminhava dentro dos adolescentes, eu já liderava com adolescentes também, eu gostava muito da área de artes, de música, então eu sempre caminhei também por essa área, e cheguei à juventude com os meus 17, 18 anos de idade, e continuava, já era líder também depois de adolescente, trabalhei na liderança de juventude, união de treinamento que antigamente nós tínhamos, estão lembrados disso, né? Estava conversando sobre isso com os nossos diáconos um tempo desse, da união de treinamento, então tudo ali eu fiz, era um líder, cantava em coro, né? Tinha uma banda, logo cedo nós montamos uma banda, e eu cantava numa banda também, e fazíamos evangelismo no Recife todo, né? Então tínhamos uma vida muito ativa e muito integrada à igreja. Mas aos 18 anos de idade, aconteceu algo que mudou minha vida. Algo que foi uma experiência tão forte que eu tenho plena consciência de quem eu era antes daquela experiência e quem eu sou agora. Aos 18 anos de idade, membro de igreja, caminhando com lideranças, e eu decidi ir para um show. Foi o primeiro show que eu fui, nunca tinha ido para um show, e de dois grupos bem famosos na época aqui. Como eu trabalhava com música, eu era um fã, né, do saxofone e também do contrabaixo. Então eu fui porque era uma oportunidade única de ver duas bandas que estavam despontando no Brasil de forma muito forte. Uma era o Kid Abelha, não sei se vocês conheceram, provavelmente a maioria, né, conheceu, a pessoal da minha geração, e alguns dessa geração, a geração Y, conhece ainda o Kid Abelha, né? E tem um menino do sax que é um sopro espetacular, ele tinha. Eu digo, rapaz, é uma oportunidade de ouvir esse cara pessoalmente, né? E aí eu consegui, junto com mais dois amigos também da igreja, e fomos lá ver. E junto com essa banda tinha outro que eu gostava. Na época eu estudava contrabaixo no Centro de Criatividade Musical daqui de Recife, e eu tinha como instrumento complementar o saxofone. Então as duas coisas, né? A outra banda era um dos baixistas mais conhecidos, não era nem tanto um virtuoso no contrabaixo, mas tocava muito bem, cantava, e como eu também cantava, então eu digo, eu quero ver também esse cara, que era o Paulo Ricardo, do RPM, né? Então imagine só, para um cara que trabalhava com música, ter uma oportunidade de ver as duas bandas que ele tinha ali, gente que era referencial no instrumento para ele e na voz, né? O Paulo Ricardo, do RPM, e o pessoal do Kid Abelha, banda do Kid Abelha, né? Realmente eram bandas muito boas. E ali eu fui ter a oportunidade de conhecê-los. E fui ao centro de convenções aqui de Pernambuco, e eu me lembro que ouvimos ainda o Kid Abelha, ouvimos algumas músicas do Kid Abelha. Quando o Kid Abelha acabou de cantar, entrou o RPM, e eu estava incomodado demais. Aquele lugar não era um lugar que eu estava me sentindo bem. Eu estava ali ouvindo, eu queria ouvir a música, eu fui realmente por causa do som, do instrumental e do vocal, mas aquilo não estava me fazendo bem, não estava em paz, aquilo estava me incomodando, e aí a minha experiência foi muito difícil ali, porque eu fui confrontado de uma forma
muito dura por Deus. E quando eu olho do meu lado, já quando eu estava na banda URPM, né, na época era uma banda mais pesada, um rock bem mais pesado, e o pessoal aproveitou muito aquilo ali, e eu vi, estava caído, não sei se estava sentado ou caído, porque não aguentava ficar em pé, um jovem do meu lado, muita gente naquele lugar, no pavilhão do Centro de Convenções, e aquele jovem estava com uma camisa ensopada, e ele estava ali, e foi quando eu fui entender, porque eu nunca tinha visto alguém se entorpecendo daquela forma, né, se drogando daquela forma. Aquilo ali era o que a gente chamava antigamente de loló, né, mais ou menos o lança-perfume, que se usava muito na época de carnaval. Então o loló era um produto químico que deixava, era um alucinógeno também, e aquele menino ali completamente desorientado, com aquela camisa no nariz ali, na boca. Eu digo, rapaz, que coisa horrível, e aquilo me chocou, e parece que foi tudo de uma vez só. Quando eu olho para o outro lado, eu vejo um outro jovem aquilo não era, eu costumo dizer, aquilo não era um cigarro de maconha, aquilo era um charuto de maconha, era uma coisa enorme, um charuto enorme, e foi quando eu percebi exatamente aonde eu estava e em que circunstância eu me encontrava. E naquele momento eu ouvi, não se preocupe, eu vou tirar todo misticismo, mas ao mesmo tempo não posso tirar o sobrenatural, tá? Então eu ouvi claramente Deus falando à minha mente, né? E ele dizendo, Joésio, você está entendendo qual é a realidade desse lugar? O que é que você está fazendo aqui nesse momento? E aquilo me foi um choque muito grande, mas eu tentei argumentar com Deus. Eu tentei argumentar, e eu me lembro como se fosse hoje, a minha resposta foi, mas Senhor, olha, eu estou aqui, é uma oportunidade que eu tenho para evangelizar. Eu não estou, né, aqui por acaso. A gente não tem umas coisas assim, umas desculpas assim, né? E aí eu digo, eu estou aqui, talvez é para evangelizar essas pessoas. E eu tentei argumentar com um advogado que nunca perdeu uma causa, né, filhos? Esse advogado, Jesus, ele nunca perdeu uma causa. E Jesus ali, ele deixa bem claro para mim, né? E eu digo que foi ele porque houve um entendimento sobrenatural daquele negócio. E ele me disse assim, você tem que evangelizar mesmo, você tem que fazer com que esses jovens me conheçam, mas filho, tu tem que fazer isso lá fora. Tu podia estar fazendo isso lá no portão antes de ver essa juventude entrar, porque agora estão completamente entorpecidos, mas lá fora você podia ter feito, você não fez. E esse negócio pegou pesado no meu coração, pegou muito pesado. Eu conversando com um desses colegas hoje, né, eles ainda estão na igreja comigo, e os dois, né, mas eu perguntando a um deles, que foi aquele que nos levou, que era quem tinha carro na época, eu perguntei, rapaz, como é que eu voltei para casa? Porque eu não lembro como eu voltei para casa. E ele me disse, não, eu te levei, tu estava assim, meio desorientado e chamando a gente, né? A gente percebeu que realmente não era, tinha alguma coisa que não estava legal, e eu te levei para casa. Eu digo, pronto, eu não me lembro de nada disso. Havia um constrangimento na mente e no coração, e foi um tempo de intimidade com Deus tão grande ali, e de pedir perdão a Ele, de pedir misericórdia a Ele, pedir sabedoria, pedir capacitação para mudar aquela realidade. Ou seja, ali foi o divisor de águas. Existiu realmente um Joésio até ali, aquele que liderava, aquele que cantava no coro, aquele que tocava em banda e evangelizava em todos os lugares que ia, né? Aquele que era um líder e era um jovem cristão.
mas que conhecia o Jesus que é Salvador. Você entende? Eu tinha Jesus como meu Salvador, eu entreguei minha vida, eu tenho plena certeza disso. Aos 14 anos de idade eu me batizei, eu sabia o que eu estava fazendo. Mas agora, nesse divisor de águas, a partir dos 18 anos, que eu saio daquele pavilhão do Centro de Convenções, nasce um outro Joésio, com um outro entendimento de evangelho, de testemunhar. O que é testemunhar? O que é poder dizer o que aconteceu com a minha vida? Como é que Jesus mudou a minha vida? Eu só tenho isso para te dizer agora, querida e querida, porque houve esse encontro com Jesus de verdade. E agora, Jesus não é somente meu Salvador. Jesus agora é Senhor. Ele é o Kyrios. Vocês entendem? Existe uma diferença muito grande. Engenho do Meio, você sabe disso, eu falo sempre sobre isso. Existe uma diferença muito grande daqueles que têm Jesus como Salvador, mas ainda não tem como Senhor. Você precisa ter Jesus como Senhor. Porque quando você permite que Ele seja Senhor, Ele vai determinar os seus passos. Ele vai ser aquele que vai dizer para você o que você pode, o que você não deve fazer. Ele que vai dizer Ele vai te dar paz no coração, e eu digo que esse é meu pacto de fidelidade com Deus, está lá em Colossenses 3,15, que a paz no vosso coração seja o árbitro da vossa questão. Isso é muito pessoal, você pode ter outros textos da palavra de Deus para que seja o seu entendimento do que agrada a Deus, do que não agrada. Para mim, o meu pacto com Deus, depois de algumas experiências que eu tive, eu fiz esse pacto com Ele, e depois, um outro momento, é um outro testemunho, eu conto isso para vocês, por que eu fiz esse pacto com Deus. Mas hoje eu entendo que Ele é um direcionador para mim. Ele é um direcionador. Se eu tenho paz no coração, eu sei que Deus é que dá a paz no coração, a paz que excede todo entendimento. Se eu não tenho paz no coração, se eu fico em dúvida, se eu fico sem saber se aquilo vai agradar a Deus ou não, eu não faço. Entendem? E todas as vezes que eu fiquei em dúvida e fiz, eu me dei mal. Me dei muito mal. E eu já contei também a minha igreja, aqui do meio, que em determinado momento eu saí com a Raíssa e a Sandra, isso há alguns anos, e eu saí e elas me fizeram uma proposta, né? Pai, a Raíssa fez, pai, vamos fazer isso, tal, e Sandra, vamos, tal. E eu não tive paz, mas para não desagradar minha esposa e minha filha, eu fui e fiz. Não foi bom. Não foi bom. E se paga um preço pelas escolhas, né? Então a gente paga um preço pelas escolhas. Ou seja, mais uma vez Deus confirma para mim o pacto que eu fiz com Ele, que Ele me honra, Ele é fiel, sempre, né? Ele honra o pacto que Ele fez comigo. Eu não dei paz a você e você fez, então agora aguente as consequências. Então é assim comigo, sabe, filho? Então, quando você tem Jesus não só como Salvador, mas Ele também é Senhor da sua vida, Ele vai ser aquele que vai te dar paz, que vai direcionar a sua vida. Então, quando eu falo de testemunhar, eu quero voltar para cá. Quando eu falo de testemunhar, filhos, eu estou falando de uma pessoa que tem uma experiência pessoal com Deus, de uma pessoa que tem convicção de que é salvo, porque entregou a vida a Cristo, mas não só salvo, ele sabe que Cristo fala com ele de forma muito especial, ele fala a sua mente, ele fala ao seu coração, ele te dá uma visão, né? Ele te dá um sonho, dizendo qual é a vontade dele, porque ele agora é Senhor na sua vida, entendem? Então, tem que ter discernimento para isso, filho. Tem que ter discernimento para isso, filha. Se você tem Jesus como Salvador,
aleluia, mas também tem Ele como Senhor. Você precisa experimentar as duas coisas. Não adianta a gente dizer que é salvo e as nossas atitudes, o nosso dia a dia, ele não revela isso para quem está ao nosso redor. Eu já tive várias experiências de pessoas que... Eu me lembro eu fui uma vez lavar o carro, fui um lava-jato, e o dono do lava-jato, falando, conversando, e eu não sei porquê, na verdade eu sei, é Deus, né, que cria as oportunidades para a gente, né? E chegamos à questão dos funcionários daquele lava-jato. Era um lava-jato bem estruturado, e ele tinha alguns funcionários trabalhando lá dentro, e ele colocou para fora um pensamento dele, porque estava numa época que estava tendo greves, e aqueles funcionários estavam todos ali. E aí ele diz, olha, eu tive esses aqui, meus funcionários, eu boto aqui direitinho, todo mundo tem que trabalhar, tem esse negócio de uma greve que não tem fundamento, que a justiça já disse que não tem fundamento, não tem amparo, e aqui o pessoal trabalha mesmo, e eu honro. Agora, eu já botei, ele não sabia ainda até aquele momento, na nossa conversa, que eu era crente, eu estava estudando ali aquele ambiente, né? E aquela pessoa. E ali ele disse, olha, agora tem uma coisa, se fosse crente era diferente, né? O crente ele fica logo em casa, então eu já decidi, olha, não quero mais funcionário crente, crente é problema. Rapaz, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas aí eu entendi o Senhor dizer, olha, abri a porta. E aí a primeira coisa que eu disse a ele depois daquilo eu fiz, olha filho, deixa eu te dizer uma coisa, tem um equívoco aí nisso que você disse. Eu falei, o quê? Eu disse, olha, se for realmente um crente discípulo de Jesus, ele vai ser o teu melhor funcionário. Agora, quando se diz crente, está no meio de nós, mas não é um de nós, aí com certeza ele vai te dar trabalho. Esse ainda não tem Jesus como Senhor. E aí fez, você é crente? Eu digo, eu sou pastor. Ele fez, então desculpe. Não tem que desculpar. A gente agora vai conversar sobre isso. E tivemos ali um tempo muito bom de conversar sobre o que é ser discípulo de Jesus. Não é? O discípulo de Jesus, ele vai ser o melhor funcionário, filhos. O discípulo de Jesus, ele vai ser um filho espetacular. O discípulo de Jesus vai ser um pai. O discípulo de Jesus vai ser uma mãe espetacular. O discípulo de Jesus vai ser um crente, vai ser um ministro na igreja, que as pessoas olham para ele e querem seguir os seus passos. É assim que acontece. Quando a gente é discípulo de Jesus, quando a gente testemunha com a própria vida de Jesus, pessoas olham para nós e se alegram. Pessoas olham para nós e têm prazer de sentar e compartilhar a vida. Eles podem até em algum momento brincar com você, bagunçar com você, mas na hora da necessidade, na hora que ele estiver em aflição, na hora que estiver sendo emocionalmente abalado, sabe quem ele vai procurar? Ou ela vai procurar? Você. Se é discípulo de Jesus, eles vão ter direcionamento de forma sobrenatural para chegar até você, para chegar até a mim e abrir o coração, compartilhar as suas dores, ouvir uma palavra. Às vezes nem vai ouvir uma palavra, mas vai ter um ombro para chorar, vai ter um ombro para abraçar, vai ter alguém para sorrir com ele, para fazer novamente ele ou ela sorrir, vai ter alguém para enxugar suas lágrimas, vai ter alguém para trazer uma palavra de encorajamento. Se é discípulo de Jesus, se já tem Jesus como Senhor na sua vida, vai testemunhar e vai ser uma bênção aonde estiver. A pergunta filho ou filha, como você
percebe que as pessoas veem você. As pessoas, quando olham para você, veem alguém em que podem confiar. Às vezes você fala tanto, às vezes eu posso falar tanto, né? Fulano não é fiel, fulano é difícil, fulano não sabe guardar um segredo, olha para aí, é fofoqueiro. Mas filhos, e vocês são fiéis? Você é fiel? Alguém que compartilha com você o coração. Você guarda para você aquilo que foi compartilhado? Você tem habilidade, tem graça para isso? Tem tanta coisa que a gente cobra dos outros e a gente não faz, né, filhos? Ser testemunha de Jesus é agir como Jesus agia. É aquele que sabe a hora de abraçar, a hora de dar uma palavra de encorajamento, de ajudar o outro a erguer a cabeça, a dar mais um passo, mas sabe também a hora de dar uma palavra de admoestação. Sabe também a hora de dizer, querido, querida, você precisa rever esse conceito. Isso não está fazendo bem para você. Você está caminhando da forma errada. O discípulo de Jesus, que não só tem Jesus como Salvador, mas tem como Senhor também, ele vai testemunhar na sua vida sendo verdadeiro. Vai testemunhar dizendo exatamente o que a pessoa precisa ouvir e não o que a pessoa apenas quer ouvir. Porque isso está lá em Timóteo, né? Quando ele diz, olha, os homens serão avarentos, né? Os homens serão ingratos, os homens vão querer ouvir somente aquilo que faça cócegas nos seus ouvidos. E às vezes nós podemos estar agindo assim, né? Para não perder uma amizade, a gente deixa de confrontar. Para não gerar uma discussão, a gente deixa de se posicionar. E muitas vezes fica ali na roda dos escarnecedores, vendo as pessoas destruírem toda uma estrutura espiritual que Deus deu ao seu povo, destruírem com palavras, com atitudes, e você fica calado, dando uma de agente secreto de Deus ali, para que ninguém perceba, né? Aparece Pedro, né? Que não, para onde o Senhor for, eu vou. E na hora que apertou, foi o que aconteceu. Não conheço. Não, você está enganado. Nada disso, eu não conheço ele. É isso. Gente que não toma atitude, mas se diz cristão, se diz discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele vai se preocupar mais com a motivação para ele fazer alguma coisa do que com a ação propriamente dita. O discípulo de Jesus, ele vai ver o ministério, ele vai ver a ação social, ele vai ver a oportunidade de pregar, a oportunidade de ensinar, a oportunidade de fazer qualquer serviço. Ele vai analisar a motivação dele para fazer isso primeiro. E tem gente que se perde nisso, sabe, filhos? Tem gente que se perde na motivação. Um discípulo de Jesus, que tem ele como Senhor, vai pedir a Deus discernimento para saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Qual é o objetivo? O que é que realmente ele quer para fazer aquilo? É aplausos? É ser elogiado o tempo todo? É tudo que faz as pessoas precisarem dizer como foi, que bacana, é isso que motiva você? Tem alguma coisa errada então aí. Então, Jesus Cristo ainda não é Senhor. Você precisa avaliar essas emoções, esses desejos, né? Porque quando Jesus é Senhor, a glória é toda dele. Você não vai você não vai deixar de receber o elogio, mas às vezes a gente recebe um elogio e diz, né, mas toda glória é para o Senhor, mas Deus conhece o coração. Se a glória é para o Senhor mesmo, não é? Ou se aquilo é para massagear o meu próprio coração. E aí, diante dos outros, eu digo aquilo,
Mas Deus vê o coração, Deus não vê como o homem vê. O discípulo de Jesus, ele vai ser o melhor ministro, porque ele não vai esperar que as pessoas elogiem, ele vai fazer porque Jesus mandou ele fazer. O discípulo de Jesus, que tem ele como Senhor, ele não vai ficar desmotivado quando pessoas não vierem ajudá-lo, quando pessoas não quiserem se juntar a ele naquele projeto, porque o projeto foi Deus que colocou no seu coração. Então faça, sem ficar entristecido ou cobrando das pessoas, porque elas não estão fazendo igual a você, talvez com a mesma força que você, porque as pessoas estão fazendo de forma negligente. É um problema dessas pessoas com Deus. O seu é fazer com excelência o que Deus mandou você fazer. Isso é que você tem que resolver. Quem é discípulo de Jesus e ele é Senhor, vai testemunhar, porque não vai ficar chateado. Entendem? Não vai ficar infeliz porque não estão ajudando você. Eu já contei isso do Joel, né? Lá da primeira igreja. Joel conta isso de forma muito interessante, quando ele cria o desafio Jovem do Recife para cuidar de drogadictos. Eu já contei e vou contar de novo. É importante você ouvir isso. E ele disse que chegou um momento que ele tinha tanto amor pelos drogados, e ele queria que todo mundo ajudasse, todo mundo tinha que fazer tudo para os drogados, e ele começou a gerar um problema na igreja. Ele começou a gerar um problema porque as outras pessoas da igreja, os outros ministérios da igreja, que também precisavam de ajuda, começaram a ver que ele estava tirando todo mundo de lá. Queria que todo mundo que tivesse alguma coisa para ajudar, tinha que ajudar ele. E os outros não estavam sendo mais ajudados, estavam deixando de ser ajudados, porque ele queria que todo mundo fosse para ele. E quando as pessoas diziam, olha, Joel, não vai dar agora não, eu vou ter que ajudar ali, eu vou ter que ajudar aqui, e aí ele ficava chateado com isso, né? E Joel disse que começou a ter esses problemas, e aí foi conversar com Deus, o que a gente chama de conversa da alma com Deus. Está errado, Senhor, por que as pessoas não querem me ajudar? E aí ele teve o mesmo confronto. Estão lembrados do confronto que eu disse agora há pouco que eu tive com Deus? Aquele tempo que eu vou ali tentar argumentar com Deus e ele me bota no meu lugar. Fez isso com Joel, botou Joel no lugar dele. Joel, quem chamou fui eu, e eu chamei você. Eu não chamei todo mundo para isso, eu chamei você. E Joel disse que aquietou-se e começou a trabalhar de uma forma mais leve, se dedicando ainda mais, mas Deus estruturou de uma forma sobrenatural. E Joel hoje tem uma das instituições filantrópicas, a única mesmo, que você não é gratuito, tá? Na verdade hoje, graças a Deus, surgiram mais algumas. Eu já tenho conhecimento, eu quero refazer isso aqui, essa posição. Hoje tem outras instituições que se espelharam no desafio e Deus trabalhou no coração dessas pessoas, e hoje também são instituições filantrópicas e que você não paga para usar. Cuidam de pessoas com todo carinho, aleluia por isso, tá? Mas muita gente não é assim. Muita gente não é assim. E o Joel viu o desafio Jovem tomar uma proporção que ele não imaginava. Não imaginava. Por quê? Porque ele deixou de brigar com Deus. Deixou de brigar com as pessoas porque ninguém queria ajudar. Então, quando é discípulo de Jesus, quando Jesus é Senhor da vida dele, escuta Deus. Escuta Jesus de uma forma diferente, se aquieta e vai fazer dentro das suas limitações, vai fazer o melhor dentro da sua limitação. Ou seja, vai fazer com excelência, vai fazer o melhor que pode com o que tem. Não, excelência não é fazer o melhor com o que tem de melhor. Não é isso. Excelência, a gente faz o melhor com o que a gente tem na mão. Isso é excelência. Entende? Então, Joel hoje tem uma experiência para contar que eu já estou replicando para vocês, e já talvez a terceira vez que eu estou dizendo isso.
Mas é assim que funciona quando é um discípulo que tem Jesus não só como Salvador, mas como Senhor também. E que testemunha disso todos os dias. Todos os dias. A pergunta que eu tenho para fazer para você: você tem sido um discípulo de Jesus que o tem como Salvador e como Senhor também? Aquele discípulo que mesmo sem tantos recursos, mas é o melhor pai. Que mesmo sem recursos, sem instrução, mas é a melhor mãe. Que mesmo sem recursos, estuda, se dedica e é um melhor filho. Ama seus pais e honra seus pais, como eu falei domingo passado. Você é um discípulo de Jesus que o tem como Salvador e como Senhor também? O discípulo de Jesus que o tem como Senhor não reclama. Ele clama. Ele não reclama. Ele clama ao Senhor. E o Senhor o ouve. O Senhor o ouve e derrama toda a sua graça, bênção e misericórdia sobre ele e sobre ela. Testemunhar de Jesus tem a ver com, primeiro, permitir que Jesus tome conta da sua vida. Esse cego, ele não tinha provavelmente instrução. Se aqueles que tinham todos os que eram perfeitos fisicamente já tinham dificuldade para ter uma escola digna, para ter uma vida digna, imagine alguém que era cego de nascença, não é? Que vivia pedindo esmola. Esse homem aqui era um homem que poderia se dizer era à margem da sociedade. À margem da sociedade. Mas esse homem, é por isso que eu pedi para vocês observarem cada uma das falas. Esse homem em nenhum momento deixou de testemunhar de Jesus. Ele não conhecia a fundo Jesus, ou seja, ele não tinha conhecimento teológico nenhum de Jesus, né? Ele não tinha conhecimento, ele talvez não tivesse participado ainda de nenhuma das palestras, nenhum dos ensinos de Jesus, nem caminhou com ele nos montes, nem no caminho de uma cidade para outra, ouvindo os ensinamentos maravilhosos de Jesus. Talvez ele não tivesse até agora nada disso, porque ele nem sabia quem era. Ele não sabia nem reconhecer quem era, porque Jesus disse, vá se lavar, e foi continuar a sua caminhada, e quando ele voltou, ele disse, eu não sei onde é que ele está não, eu não sei quem é, eu só sei que é Jesus, porque eu via as pessoas falando o nome dele, e para mim ele é um profeta, e eu sei de uma coisa, não sei se ele era pecador, se não era, mas eu sei que agora eu vejo, eu era cego e agora eu vejo, ou seja, acreditem nesse homem. Olha o que eu disse a vocês, o último verso, aonde chega o nível de testemunho, com ousadia. No final do texto, ele é ousado, e ele diz o seguinte, verso 27, né? Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Quem é Jesus? Eu já disse a vocês. E vocês não me dão ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha lá. Olha a ousadia que alguém que foi transformado por Jesus tem. Diante das autoridades judaicas, religiosas da época, ele dizer um negócio desse? Só quem teve uma experiência com Jesus tem ousadia para fazer isso. Sem nenhum conhecimento, filho. Sem nenhum conhecimento. Aí ele termina e dizendo lá no verso 30, olha, o homem respondeu, ora, porque os fariseus disseram, né? Nós cremos em Moisés, nós acreditamos em Moisés, nós somos discípulos de Moisés, né? Aí ele diz assim, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde esse homem vem, contudo, ele me abriu os olhos, e sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma.
não poderia fazer isso. Ou seja, o homem não só foi ousado, mas quando a gente é tocado por Jesus, quando a gente é discípulo e tem Jesus como Senhor, a gente tem discernimento espiritual. A gente começa a perceber as coisas de forma espiritual. Esse homem, ele tanto tocou na ferida desses fariseus, que eles não aguentaram. Eles disseram: você é um homem pecador desde que nasceu. Você é um pecador e vai querer ensinar nós, mestres da lei? Ou seja, esse homem não só foi ousado, mas esse homem teve, a partir dali, discernimento. É por isso que Jesus diz: quando vocês estiverem diante do sinédrio, quando vocês estiverem diante de situações difíceis, de gente imputando a vocês culpa, denegrindo a imagem de vocês, vocês não têm que se preocupar com o que falar, porque quem vai falar por vocês é o meu Espírito, diz Jesus. Aleluia! É por isso que não tem que perguntar: eu não estou pronto, como é que eu faço? Se você é um discípulo de Jesus e o tem não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida, você não tem que ficar preocupado com isso. Claro que você precisa estudar, precisa se capacitar, mas quando você estiver diante de uma situação e Deus disser: compartilhe agora, você tem que simplesmente obedecer. Você tem que simplesmente fazer, porque quem fala por você é o Espírito dele. Entendem, filhos? Glória a Deus por isso. Então, se um discípulo de Jesus o tem como Salvador e como Senhor, ele não vai reclamar de nada, ele não vai resmungar de nada, ele não vai exigir de pessoas que o elogiem o tempo todo. Sabe por quê? Porque ele já está repleto daquilo que ele precisa, que é a graça e a misericórdia do Senhor. Ele já está cheio, ele não precisa de mais nada. Você conhece Jesus como Salvador e Senhor? Se não conhece, eu quero te convidar a fazer essa oração agora. Eu quero te convidar a fazer um clamor a Ele, para que Ele possa entrar de verdade no seu coração, não entrar apenas na sua mente, dizendo que Ele é seu Salvador, que Ele morreu por você, mas Ele entra na mente agora e no coração. Aqui, as suas vontades, é Ele que é Senhor. Quer orar comigo agora? Vamos orar juntos. Pai querido, tem misericórdia, Pai. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pela experiência daquele homem que era cego e agora enxerga, como diz a Tua palavra, porque ela nos inspira a crer que o Senhor quer fazer a mesma coisa conosco e tirar a nossa cegueira espiritual e nos dar olhos que enxerguem além, muito além dessa dimensão, que enxergue a dimensão espiritual que estamos vivenciando hoje, Pai querido. Senhor, em momentos como que estamos vivendo, em momentos de crise, ter o Senhor dirigindo a nossa vida é algo especial, porque nós não vamos entrar em desespero, nós vamos apenas aprender a clamar ao Senhor e esperar no Senhor. Ser dirigidos pelo Teu Espírito, cada passo nosso seguro estará, porque é o Senhor que vai dar esse passo por nós. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, e sonda agora o coração dos Teus filhos e filhas. Pai querido, e se não havia até agora uma experiência pessoal como o Senhor, permitindo que o Senhor tomasse conta da sua vida, que isso aconteça agora. Escuta o clamor dos Teus filhos e filhas. Escuta agora, Pai, e toma conta desse coração, toma conta desse corpo, dessa mente, Senhor, e que eles possam ser homens e mulheres que Te obedecem, que escutam o Senhor de forma sobrenatural, que estão sensíveis à Tua vontade e que fazem aquilo que o Senhor faz, que o Senhor fez sobre a terra. Eles olham para o Pai, que é a referência, olham para Jesus, que é a referência, e fazem como o Senhor fez. Nos dá sabedoria, nos dá graça. Aceita esse momento como um momento de entrega total ao Senhor.
E se tem alguém, Pai, vendo esta transmissão agora, e que ainda não tinha o Senhor nem como Salvador, nem como Senhor, que agora possam também entregar a vida ao Senhor, possam perceber o quanto o Senhor os ama, e abrindo o coração, fazem essa oração a Ti. E eu quero te pedir agora, meu filho, minha filha, faça essa oração se você quer entregar verdadeiramente sua vida a Cristo. Pai querido, neste momento, eu entrego ao Senhor a minha vida, reconhecendo que o Senhor morreu na cruz, deu a sua vida por mim, e ressuscitou, e vivo está para todo sempre. E até eu me encontrar com o Senhor, eu permito agora que o Senhor se instale também no meu coração, e seja o meu Kyrios, seja o meu Senhor, e determine cada passo meu, cada palavra, cada pensamento. Me liberta, livra-me de todas as nuvens escuras da vida, e me traz libertação, para que eu possa ser ousado no testemunho, para que eu possa ser um homem ou uma mulher que ama o Senhor e manifesta isso através do seu dia a dia, que não se envergonha, como diz o apóstolo Paulo, do evangelho do Senhor, porque ele vem para a salvação de todo aquele que confessa o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Aleluia. Eu espero que você tenha entendido o que o Senhor queria te dizer hoje, e que você tenha uma noite debaixo da graça do Senhor Jesus. Espero que você tenha tido um encontro pessoal com Ele, e que agora, nesse momento de encerramento de culto comunitário, você possa ter a certeza que Cristo não só é seu Salvador, mas também é seu Senhor. E essas evidências do senhorio de Cristo sobre a sua vida possam se manifestar, e que todos vejam isso, para a glória do nome de Jesus. Amém? Uma boa semana, queridos. Até a próxima quarta-feira, às 19 horas, para nós celebrarmos juntos o nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Um lugar, um momento, apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai, com louvor eu proclamo